no mercado financeiro e também no mercado nacional. E olha, o governo federal divulgou no último dia do mês de outubro uma minuta do edital para a concessão da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar Sinop, no estado do Mato Grosso, até Miritituba, lá no estado do Pará. A concessão será de 65 anos. Vencerá o leilão quem pagar o maior valor ao governo. E para saber mais sobre esse assunto, você tem dúvida da Ferrogrão, quem que ela vai beneficiar, as regiões? Pois preste atenção, pois esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João. Bem-vindo aqui ao programa. Bom dia. Vamos falar então desse passo decisivo. Eu tenho até para complementar, viu, João? Após marcar para fevereiro de 2018 o leilão da Norte-Sul, a divulgação do edital, então, da Ferrogrão é mais um passo do governo na tentativa de fazer deslanchar as concessões às ferrovias? Elaine, para um país continental como o Brasil, ferrovia é imprescindível. Nós precisamos de ferrovias. O fato dessa ferrovia Ferrogrão ser projetada, construída e operada pela área privada é um bom alento, porque a Norte-Sul desde o Sarney, faz mais de 30 anos está sendo construída e não opera, na sua grande maioria. Por quê? Porque bota uma empresa estatal, a Valec, indicada pelo Sarney, o presidente, foi para a cadeia, saiu da cadeia, voltou. Ou seja, a estatal fica muito mais presente nas páginas policiais do que nas páginas econômicas. Então, não é por aí o caminho. Essa ferrovia é extremamente importante. Olha, as imagens são da BR-163. As nossas imagens. Você transportar milhões de toneladas, 3, 4, 5 mil caminhões por dia numa estrada dessa, você não tem condições. Sem condições. E outra coisa, você com uma ferrovia bem operada, bem construída, você tem condições de levar esse grão, que é a 1.000 e poucos quilômetros lá, carregando em Sinop, em direção a Miritituba. Miritituba já tem uma estrutura fluvial extraordinária, tem 6 terminais fluviais que podem carregar esse grão, seja soja, seja milho, seja qualquer outro produto, até os navios para exportação, seja em Barcarena, no Pará, ou seja no próprio rio Amazonas, fazer transbordo dentro do próprio rio. Então, para o setor é extremamente importante. Mato Grosso exporta 34 milhões de toneladas, mais ou menos metade de soja, um pouco mais, e a outra metade de milho. Milho vale $160 em cima do navio, free on board. Os caras gastam $100 para levar até o porto de Santos, ou Paranaguá, não sobra nada. O que sobra, Aí, sobra $4 e pouco para o produtor, que é insuficiente para pagar os custos de produção. Então, essa ferrovia... Vamos pegar o exemplo da Vale. A Vale ela tem um minério de ferro lá em Carajás, 1.100 quilômetros de São Luís, onde tem o porto de Itaqui. Ela leva uma ferrovia ultramoderna, operada por ela o ano inteiro, sem nenhum problema, só fora os problemas que é o MST e alguns quilombolas e índios, quando trancam a estrada para dar uma chantageada na Vale. O resto não tem problema. Ela leva a um custo de menos de $20 por tonelada. Então, se essa ferrovia ela operar com 20, 25, $30 por tonelada, ela vai dar um estímulo muito grande àquele setor. Será que é só para Mato Grosso que vai ajudar? Não. Ao momento que você muda o foco, ao invés de vir todo esse volume para os portos de Santos e Paranaguá, parte dele começar a ir em direção aos portos do Arco Norte, né? Você evita o congestionamento. Paranaguá não está com problema, nem Santos está com problema, porque uma das razões é essa. Parte disso já está saindo ou pelo rio Madeira, ou pelo rio Tapajós, no caso de Miritituba. Então, é importante para a agropecuária, não só para a agropecuária mato-grossense, mas como para todo o Brasil. E outra coisa, essa ferrovia vai levar grãos para exportação e pode trazer fertilizantes, pode trazer combustível, baixar o custo de produção para o produtor do Mato Grosso. Tá certo. E olha, além disso, os leilões desse modal são considerados pelo próprio governo a etapa mais desafiadora do programa de concessões em infraestrutura. As tentativas anteriores nesse sentido esbarraram em críticas do mercado e falta de interesse também, João? Não, é falta de segurança. Segurança. Você não tem segurança jurídica no Brasil. Você tem problemas sérios na casa do problema de licenciamento. As dificuldades do licenciamento é um absurdo. O tempo que demora, não há um prazo, não há
uma definição clara disso. Essa ferrovia ela vai correr paralela à 163, na área de domínio da 163. Então já facilita bastante o processo, tanto de construção como de operação no futuro. Vai haver uma complementaridade, ela pode ter pontos de carregamento ao longo dela. E outra coisa, ela vai ser construída com recursos privados. Existem trilhões de dólares no mundo, inclusive em alguns locais com taxas negativas, ou seja, o cara aplica $1 trilhão vai receber 980 bilhões ou 990 bilhões daqui 3, 4 anos. Taxas negativas em termos de aplicação. Esses recursos poderiam ser muito bem alocados na construção da ferrovia. Ela é uma ferrovia que ela se paga pelo faturamento, pela operação dela, 20, 25 milhões de toneladas, viabiliza uma ferrovia. E 1.142 quilômetros. Mas viabiliza tranquilamente. E outra coisa, construída com recursos privados, eles projetam 12 bilhões e meio, vai custar 13,5, não é com recurso público. Pegar aquela refinaria Abreu Lima, 4 bilhões, está em 18, não está pronta. Por quê? Porque a corrupção, a incompetência, etc. Na privada não, as empresas vão ser obrigadas... Funciona, né, João? Funciona, vai acontecer. Você tem hoje um grupo com a participação do Grupo MAGE, do grupo da ADM, Cargill, Bunge e Dreyfus. Eles estão interessados, são trades que precisam de fornecer grãos para o mundo inteiro, então eles estão interessados no processo. Possivelmente esse grupo seja um dos que tem chance de ganhar, associado com chineses. Você tem muito capital chinês interessado em investir aqui no Brasil. Para eles, o Brasil é um país extremamente importante do ponto de vista de segurança alimentar, ou seja, eles sabem que o Brasil pode fornecer soja, milho, carne de frango, bovina, tudo de alimento para eles, e o Brasil sabe produzir. O problema nosso chama-se infraestrutura. Por quê? Porque o poder público arrecada um absurdo de impostos e devolve nada para a sociedade em termos de trabalhos, em termos de recursos para melhorar a estrutura de produção. A hora que entra a área privada faz. Um detalhe só que teria que ter nesses editais era a figura do operador ferroviário independente. Isso existe, ou seja, algumas áreas que essas 4 trades não têm interesse, um exemplo qualquer, vamos pegar containers, não tem interesse em containers, ótimo, pega um operador ferroviário independente, ele paga para usar a ferrovia e faz o transporte, ele compra locomotivas, compra vagões, opera, lógico, sob o controle da empresa mãe do processo. Essa é uma figura importante, porque a operação do operador ferroviário independente, ele permitiria uma democratização do acesso, porque a ferrovia, por natureza, ela é monopolística, ou seja, aquele que tem o controle da ferrovia é o que usa ela. Ela precisaria abrir um pouco mais o leque e, como é uma concessão pública, seria importante que houvesse a figura do operador ferroviário independente. Importante observação. Aquelas empresas que têm interesse, que poderiam investir, e para a ferrovia era importante, porque ela teria mais carga para transportar. Para a sociedade, extremamente importante, porque você teria condições de usar um modal extremamente eficiente, um custo menor e democratizar o acesso. Um importante panorama sobre Ferrogrão, que deve ter qual que é a perspectiva de que ela realmente funcione, João? Olha, no problema, a hora que o governo fizer o edital e escolher o consórcio, tem que ter normas, regras, não pode ser qualquer grupo de empresas, tem que ter empresas que tenham condições. O investimento previsto é acima de 12 bilhões de reais, ou seja, não é qualquer um que tem condições de alavancar 12 bilhões. Mas a hora que o grupo for um grupo sério, em 5, 6 anos, e o governo liberar as licenças a tempo hábil, porque o problema também é o governo, em termos de segurar as licenças, e você vai ter uma pressão muito grande de ONGs fora do Brasil, porque isso dá competitividade ao Brasil. Essas ONGs vão fazer pressão contra o governo, vão usar a imprensa marrom, vão fazer um monte de malandragem para dificultar o processo. Vai ter políticos como a dona Marina e outros que vão questionar, que acham que tem que transportar por caminhão, correndo o risco, como aconteceu agora, um custo muito mais alto e que tira a rentabilidade da senhora que produz.